Boa noite você que está aqui conosco, boa noite você que nos acompanha aí de casa. Estamos unidos aqui juntos mais uma vez para adorarmos, bendizermos e cultuarmos ao nosso Deus, amém? Eu gostaria de convidar você para que juntos possamos salmodiar ao Senhor, possamos adorar ao Senhor com a leitura do Salmo 67, amém? Gostaria de te convidar para lermos o Salmo 67. Pedir que você que está aqui fique em casa. Você que está em casa, você que está aqui fique de pé. E você que está em casa também, se puder, fique de pé em reverência ao Senhor, a palavra do Senhor. Amém? Salmo 67 que diz: que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Ergam-te graça todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Ergam-te graça todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão, e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Possa o Eterno, nosso Deus, nos abençoar. Vamos ler o 5 novamente. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir abundância em seus frutos. Possa o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Ah, Paizinho, nós te adoramos, Senhor. Nós te reverenciamos, Pai. Nós lemos a tua palavra, nós cremos, nós declaramos, decretamos, Pai, a tua palavra, Pai. Nós acreditamos que ela é sim decreto da tua boca, e a tua palavra fala, Senhor, que quando os povos te exaltam, quando os povos te adoram, Senhor, a nossa terra é tocada, Pai, a nossa terra é sarada, a nossa terra passa a produzir, Senhor, a nossa terra dá bons frutos. Então nós te adoramos, Pai, nós entregamos os nossos corações a ti, Senhor. Que o nosso coração seja terra produtiva, seja terra fértil, Senhor. Que hoje nós possamos frutificar em tua presença, Pai. Que as nossas casas sejam prósperas, Senhor. Que a nossa cidade seja próspera, Senhor. Que o nosso estado seja frutífero, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Por isso nós te exaltamos, por isso nós te bendizemos, Pai. Porque não há outro como o Senhor. O Senhor é levantado, o Senhor é exaltado, o Senhor é agradecido, Pai. Por isso nós te bendizemos pelos teus grandes feitos, Pai. Então nós te adoramos, nós invocamos a tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem nesse lugar, porque você é desejado, Espírito Santo. Nós clamamos pela tua presença, Senhor. Manifesta real e palpável, Pai. Vem, tem liberdade aqui, Senhor. Opere e age, Senhor, com liberdade entre nós, Pai. Sacrifício, a nossa adoração. Nós queremos a tua presença. Venha sobre nós, venha
venha sobre nós, te desejamos, venha sobre nós, te exaltamos, te adoramos, te entronizamos. Glória a Deus, ouça o grito do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei. Lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o grito do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei. Lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Diga meu povo que marche, diga meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudo nas mãos. Diga meu povo que marchem,
consigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudo nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, consigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudo nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, consigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudo nas mãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Viemos aqui por Ti, ó Pai. E aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso lar, ó Pai. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Os lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. E em ti, meu refúgio. E em ti, toda a esperança. E em ti, meu destino. E em ti, meu motivo. E em ti, meu lugar é aqui, aos seus pés. Tudo que tenho
Fazes de mim o teu lar, meu lugar é aqui, aos seus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, tua casa sou meu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar, meu lugar é aqui, aos seus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, tua casa sou eu. Vem habitar, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Senhor, deixa fluir a tua glória sobre nós. Vem, deixa fluir, Pai. Deixa fluir, porque não há no céu, não há na terra, não há em lugar nenhum quem se compare, ó Deus, a Ti. Então deixa fluir a Tua presença sobre as nossas vidas. Enche toda a casa, nos rendemos a Ti, ó Deus, e Te bendizemos. Uma só voz, todos declarando que o Senhor é bom, Teu amor para sempre. Para sempre. Toda a casa, nos rendemos a Ti, ó Deus, e Te bendizemos. Numa só voz, todos declarando que o Senhor é bom, Teu amor para sempre. Dura para sempre. Deixa fluir a Tua glória, pode mudar o que precisa. Estamos aqui para Te encontrar, Tua noiva te espera. Deixa fluir a Tua glória, pode mudar o que precisa. Estamos aqui para Te encontrar, Tua noiva te espera. Deixa fluir a Tua glória, pode mudar o que precisa. Estamos aqui para Te encontrar, Tua noiva te espera. Deixa fluir a Tua glória, pode mudar
quem se compare a ti? Não há no céu, não há na terra, quem se compare a ti. Não há no céu, não há na terra, quem se compare a ti. Não há no céu, não há na terra, quem se compare a ti. Comporta-se, rios de vida fluem, descem do teu trono, trazendo tudo novo, vida onde não havia força para quem precisa. Começa em nós, ó Deus, vem sem demora, ó Deus. Comporta-se, abrem, rios de vida fluem, descem do teu trono, trazendo tudo novo, vida onde não havia força a quem precisa. Começa em nós, ó Deus, vem sem demora, ó Deus. Não há nos céus, não há na terra, quem se compare a ti. Não há no céu, não há na terra, quem se compare a ti. Comporta-se, abrem, rios de vida fluem, descem do teu trono, trazendo tudo novo, vida onde não havia força a quem precisa. Começa em nós, ó Deus, vem sem demora, Deus. Comporta-se, abrem, rios de vida fluem, descem do teu trono, fazendo tudo novo, vida onde não havia força a quem precisa. Vem sem demora, Deus. Não há no céu, não há na terra, quem se compare a ti. Não há no céu, não há na terra, quem se compare a ti. E não há no céu, não há na terra, quem se compare a ti. Não há nos céus, não há na terra, quem se compare a ti. Aleluia. 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 Te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome. Estamos aqui por tua causa e desejamos um encontro real e verdadeiro nessa noite contigo. Por isso te pedimos, Senhor, recebe aí a nossa adoração, recebe os nossos louvores a ti, recebe, Senhor, a nossa forma de expressar o amor que sentimos por ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, podem se assentar. Graça e paz, boa noite. Amém? Fica com medo de falar comigo, não, fala comigo. Pedir aos que estão em casa, os que estão assistindo essa transmissão, para que pare agora
as outras coisas, né? Porque a gente está em casa, né? Está com a internet ligada e está fazendo um monte de outras coisas, né? Bom, pelo menos lá em casa é assim, né? E eu acho que na sua casa também é. Amém? Então eu quero te chamar agora nessa hora, você se concentrar. Como é que está o som aí? Tá bom? Tá me ouvindo? Tá não? Todo mundo fazendo assim? Luciano, tá todo mundo fazendo assim? Tá, não, mas sem agressão. Amém? Vamos lá, vamos ajustar aí. Você que está em casa, ajusta aí também. Amém? Procura aí um lugar legal, confortável, que você não durma, para que você possa se expor à palavra. Amém? Tá ouvindo agora? Tá legal? Você em casa aí, fala alguma coisa. Tá ouvindo bem? O som tá bom? Tá alto? Tá baixo? Escreve aí nos comentários aí. Fala alguma coisa aí. Tá tudo bem? A gente pode dar início? Bom, se você faz parte dessa casa, eu quero te chamar a responsabilidade, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Estamos recolhendo dízimos e ofertas aqui, amém? Aqui na igreja. Agora você pode ofertar, você pode entregar o seu dízimo através de cartão ou em espécie, da maneira que você quiser. Se você quiser, é só levantar do seu lugar, você que está aqui e ali na lateral. Se você que está em casa e está impedido de vir aqui, você também pode fazer isso através das contas que a igreja disponibiliza. Vai aparecer aí embaixo no vídeo agora o número das contas, mas você precisa enviar o comprovante aqui para o pastor da igreja, precisa enviar para a igreja local, para que esse valor possa entrar nas contas de nossa igreja de Vila Velha, senão ela fica lá na igreja de São Paulo, lá na sede. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, fique à vontade, faça assim. Se você não está a fim de ir no banco nem fazer transferência, vem aqui na igreja e entrega, mas que você possa ser fiel ao Senhor nas suas finanças. E eu tenho certeza, o Senhor vai te abençoar e vai se alegrar com a sua fidelidade. Amém? Amanhã temos NV, transmissão do NV pelos aplicativos, partilha de mulheres. Na sexta, nós temos também, o que tem na sexta, pastora? É o quê? Uma live. Para todos. É para mulher não? Para os homens também. Mas quem vai fazer essa live? Ana, psicóloga. Ministério de Mulheres. Ministério de Mulheres da Igreja de Londrina, Bola de Neve de Londrina. E a pastora Angélica. Violência sexual contra a criança. O tema é esse, né? Um tema muito importante de ser abordado nesse tempo. Então se prepara aí, sexta-feira às 8 horas. Sexta-feira às 8 horas pelo Instagram do Bola de Neve, é isso? Não. A gente vai divulgar. Então é isso aí, é tudo assim no improviso, é tudo, né, em movimento. Nós estamos, a igreja não está parada, a igreja está fluindo, acontecendo de uma maneira que a gente nunca esperou, amém? De uma forma, né, que a gente não esperava, que é essa quase que exclusividade da internet, mas estamos trabalhando. Então se envolva com a sua igreja, em nome de Jesus. Dê prioridade à programação da sua igreja, a tudo que estamos fazendo para alimentar o povo. Então sexta-feira é isso aí, tem a live do Ministério de Mulheres com o Ministério de Mulheres da Igreja de Londrina. Abuso sexual das crianças. No sábado tem culto flame. No domingo temos tudo de novo, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos ter o Ministério Infantil nas salas pelo Zoom à tarde, mergulhando na palavra também. E às 19 horas, culto. Aleluia. Todos os recados dados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Quem está com fome de palavra aí? O título da mensagem de hoje é uma continuação da pregação da mensagem que o Senhor nos deu no domingo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia.
Alguns passam álcool ungido na mão, eu prefiro passar o óleo da unção. Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa aglomeração aí nesse canto aí, esse monte de gente aí, afasta aí. Aleluia. 1,5 m, aí não tem 10 centímetros, está saindo lá, ó. Daqui a pouco vem aí. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, estamos rendidos ao Teu poder e ao Teu amor. Nos expomos aqui a Tua palavra, desejando que ela venha sobre nós com poder e autoridade, desfazendo os enganos, Pai, que foi nos colocado, se revelando a nós de maneira poderosa, que o Senhor possa nos revelar o Espírito por trás da letra, que o Senhor possa nessa hora abrir os nossos olhos para que possamos contemplar a sua beleza e majestade, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, que o Senhor possa abrir os nossos corações e depositar revelação da tua palavra. Desejamos crescer na graça, na sabedoria, na misericórdia, desejamos crescer também na revelação de quem tu és. Queremos crescer, Senhor, no entendimento dos mistérios que o Senhor colocou na tua palavra, a ser revelado a nós nesse tempo. Por isso nós te pedimos, Pai, tira todo embaraço, tira toda nuvem de engano de nosso meio, que possamos, Pai, verdadeiramente praticar a tua palavra, que a tua palavra seja rema em nossas vidas. Por isso nessa hora nós te pedimos, leva nossas mentes cativas ao Senhor, dá ordem aos teus anjos ministradores para estarem nos ministrando, dá ordem aos teus anjos guerreiros para estarem guerreando em nosso favor, Senhor. Queremos nos expor à tua palavra de maneira clara, queremos que a tua palavra seja verdade em nós. Por isso eu clamo a ti, Pai, põe amor nas minhas palavras, para que ela alcance os corações e o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Se você crê, se expressa para o Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. O título da mensagem é O Retorno de Jesus, parte 2, amém? Glória a Deus. O retorno de Jesus, parte 2, vamos continuar aí em Mateus 24, 25, né? Hoje nós vamos falar mais do 25, mas é para trazer o entendimento. Então, no domingo eu comecei a falar na outra mensagem, você que está vendo esse vídeo agora, você não viu o outro, veja o outro, senão não vai encaixar, não vai dar muito certo. Então assim, que você veja o primeiro, amém? Então em Mateus 24, os discípulos de Jesus, ali os discípulos que depois seriam apóstolos, aqueles caras estavam ali do lado dele, estavam ali perto dele, e Jesus prega no templo, e naquela hora que Jesus está pregando no templo, Jesus fala que aquele templo iria ser demolido, aquele templo iria desaparecer, esse templo vai ser tirado de vocês. E ali aqueles caras, eles ficam apavorados com aquela ideia, porque o templo era uma construção gigantesca, feita de pedras enormes, e já teria atravessado os séculos. Então ali ele sai do templo, os discípulos vão atrás dele, e os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus, 3 perguntas, que está em Mateus 24, e ele pergunta, quando acontecerão essas coisas? Eles estão perguntando, quando vai acontecer essas coisas? Vai acontecer essas coisas, que coisa? A destruição do templo, ele está falando da destruição do templo. Aí só que ele emenda, né? Aqueles crentes afoito, vai fazendo uma pergunta por cima da outra, não deixa nem respirar, o pastor respirar, e aí ele vai e já faz outra pergunta. Então ele está perguntando, quando vai acontecer essas coisas? Mas logo em seguida ele fala, e qual é os sinais da tua vinda? Porque eles sabem que ele vai voltar. Então quais os sinais da tua vinda? E já nem respondeu, ele já pergunta outra coisa, quais os sinais dos fins do tempo? Qual o sinal que vai acabar tudo? Está lá, Mateus 24 e 25 é a resposta.
para essas 3 perguntas. E a resposta de Jesus é: você precisa entender, para você conseguir entender, para você conseguir ler a Bíblia devagar, e eu quero te aconselhar aqui, leia a Bíblia devagar, é necessário ler devagar. Você que tem essa mania desses programas, esses desafios, leia a Bíblia em 90 dias, leia a Bíblia em 1 ano, você lê e não entende nada, e só fica dizendo por aí que leu a Bíblia um monte de vezes, e não entende nada da Bíblia, e fica falando um monte de besteira por aí. Então eu quero te chamar, não se preocupe em ler a Bíblia rápido, não se preocupe em ler a Bíblia em um tempo determinado. Leia um versículo e fique nele 1 mês, se necessário for, mas que ele seja rema na sua vida, que ele faça efeito em você, que você possa praticá-lo. Então não importa a quantidade que se lê, importa a qualidade com que lê. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Porque você precisa entender que o Senhor na Bíblia, quando Ele fala a Bíblia, Ele fala para 3 tipos de pessoas, e você precisa identificar para que tipo de pessoa Ele está falando, porque Ele pode estar falando coisas para um povo, e você está interpretando o que está falando para outro. Então entenda que o Senhor, quando está falando, não Jesus, o Senhor, Jesus também, mas eu quero abranger mais aqui, que o Senhor, quando Ele está falando na Bíblia, Ele fala para 3 tipos de pessoa. Ele fala para os judeus, que é o seu povo, Ele fala para a igreja, que é a sua noiva, aleluia, é o corpo de Cristo, e Ele fala às nações, Ele fala aos ímpios. Então entenda, Ele fala para o judeu, Ele fala para o ímpio, para o gentil, e Ele fala para as nações. Quem são as nações? São os ímpios. Quem é a igreja? A igreja é parte dos ímpios que se converteram. A igreja é parte dos judeus que se converteram. Tem uma pequena parte que se converteu também. Então você precisa entender, ou está falando para o judeu, Israel, ou está falando para a igreja, ou está falando para as nações, para aqueles que não aceitaram a Cristo, para aqueles que não querem saber do Evangelho. E ali eu comecei a falar da parte em que está falando a igreja, e comecei falando da parábola dos 2 servos. E nessa parábola eu te expliquei por muito tempo que o que importa é construir a arca. Isso quer dizer, o que importa é servir, o que importa é se doar, isso é amar o próximo. Aleluia! Isso é o testemunho de Cristo. E ali deixa muito claro, o Senhor, quando Ele voltou, aquele que eu encontrar alimentando os conservos, alimentando, fala de trabalho, fala de serviço, fala de se doar, fala de cuidar dos pequenos, enfim. Então aquele que eu encontrar, esse eu vou colocar para reinar. Aquele que eu não encontrar, na hora que eu voltar, que eu não encontrar fazendo o que eu falei para fazer, vai estar enrolado, vai para a disciplina. E aí algumas pessoas confundem, né? A disciplina no reino, aqueles que são salvos e não reinam, existe uma diferença. A pregação não é sobre isso hoje, mas eu preciso te falar. Existe uma diferença. Uns são salvos e vão reinar, outros são salvos e serão disciplinados. É povo. E esse é o lugar que a Bíblia chama de pranto e ranger de dentes. Esse lugar não é o inferno. Agora, quem é que vai para esse lugar? Quem é que vai para esse lugar? Esse lugar no reino, é um lugar no reino que não está reinando. O Senhor deixa muito claro, quem vai para esse lugar são os hipócritas. O que é um hipócrita? A referência que temos é dos fariseus. Por quê? Porque a religião dos fariseus era muito boa de palavras e muito ruim de atitudes. A exemplo da igreja, nós sabemos que a igreja está enxertada, ou enxertada não seria a palavra correta, está infestada. Infestada também não fica legal. Enfim, tem um monte de hipócrita dentro da igreja. Pronto, falei.
tem um monte de hipócrita dentro da igreja. Quem são esses hipócritas dentro da igreja? São aqueles que falam e não fazem. Mateus capítulo 7, no verso 24. Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois seu alicerce era na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ó hipócrita, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um insensato, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram-se os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, grande foi a sua ruína. Quantidade de hipócrita que tem no nosso meio. Eu sei que você está pensando em uns 4, 5 pessoas aí, mas não está errado isso. Você não tem que pensar em ninguém não, você tem que se avaliar, olhar para dentro de você. Para de pensar no teu líder, para de pensar no teu irmão, é contigo que eu estou falando, não é com outro. Então entenda o seguinte, é você se avaliar, porque você precisa se expor à palavra e praticá-la, porque é assim que o Senhor quer que seja a nossa conduta. Então não pense em ninguém, pense em si, se avalie e mude hoje, mude agora, porque a palavra chegou no seu coração agora que é a hora. Muda. Pede perdão ao Senhor, porque a palavra você já até conhece, mas você não a pratica. E eu preciso te avisar aqui, não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão, pois o Senhor não está brincando de ser Senhor, e Ele vai voltar, e é justo juiz. Entenda que eu não estou falando nada de condenação ao inferno, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação de inferno, mas acontece que as obras serão julgadas. Alguém aí falou, e eu fiquei muito preocupado com isso, eu não sei nem quem foi mais, glória a Deus, falou assim, que o crente não vai passar por julgamento. Está redondamente enganado, ou quadradamente enganado, ou retangularmente enganado. Está enganado, porque vai passar por julgamento sim. Não é julgamento para condenação, mas é o julgamento das suas atitudes. E eu já falei isso aqui uma série de vezes, já preguei isso aqui de várias formas. Todo mundo vai se apresentar ao juiz, todo mundo vai ter que mostrar as suas mãos. Já falei até quem é que vai testemunhar contra você lá no tribunal. Então todo mundo vai passar por um julgamento. Se avalia, ainda está em tempo de mudança. Mateus capítulo 25, já pensaram que eu tinha mudado de pregação, né? Abre a tua Bíblia aí em Mateus 25. E aprende uma coisa que eu vou te falar agora. Todas as vezes que tiver alguém pregando a palavra de Deus, você precisa estar com a Bíblia aberta, senão você se torna uma presa fácil, facilmente enganado. Não acredite em pregador, acredite na Bíblia. Tem que pregar o que está na Bíblia. Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu ouvi, interessa o que está escrito. E por isso você tem que ler devagar. Mateus capítulo 25, se você já abriu, dá um glória a Deus aí. Diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Em algumas traduções está loucas. Eu gosto mais da louca. Inconsequente fica muito formal. É doida, louca. As que eram inconsequentes, as que eram doidas, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo e nem reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo. Saiu ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas, as malucas, recorreram às sábias: dai-nos um pouco de azeite, porquanto a nossa candeia está se apagando. Porém as sábias lhe responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Ide, portanto, ao que vende e comprai-o.
Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre para nós, abre a porta para nós. Contudo ele respondeu: com certeza vos afirmo, não vos conheço. 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Até aí. Hoje nós paramos aí. Até aí. Se liga. Acompanha a linha de raciocínio que eu vou construir com você. 10 virgens. Repete comigo, 10 virgens. 5 prudentes. Repete, 5 prudentes. 5 malucas. Alguns teólogos dizem por aí que essas virgens seriam a esposa do Cordeiro. Eu, que não sou teólogo, mas quero falar, estou com o microfone, eu posso falar, até alguém me tomar. Não concordo, não pode ser. Por que não pode ser? Porque Jesus não vai casar com 10, Jesus não vai casar com 5, Jesus vai casar com uma. Aleluia! Deus é contra a poligamia. Então entenda, a noiva de Cristo é a igreja. É aquela que está servindo a igreja, é aquela que está produzindo a igreja. Então não são 5 noivas, não são 10 noivas, é a noiva. Repete comigo, a noiva. Escreve aí nos comentários, a noiva. Tá bom, então se a noiva é uma, aleluia, quem pode dar um glória a Deus? Quem são essas virgens? Quem seria essas virgens? Se essas virgens não é a noiva, quem são as virgens? É a pergunta que cabe aqui agora. Quem são essas virgens? Para te explicar quem são essas virgens, nós precisamos ir para o livro de Esther, capítulo 2. Livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, Esther 2, anota aí, coloca alguém aí nos comentários, Esther 2, a partir do verso 1, diz assim: algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo o que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e da sua punição. Então os conselheiros do rei sugeriram que lhe procurassem todo o reino belas jovens virgens para o rei. Que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino, com a missão de trazê-las, todas as lindas moças, ao harém da cidade de Suzã. Ali permaneceria sob a tutela de Hegai, repete comigo, Hegai. Sobre a tutela de Hegai, oficial responsável pelo harém, da casa das mulheres, onde deveria receber um tratamento completo de beleza. Aleluia, glória a Deus. Para aí, se liga, o rei era casado com a rainha Vasti. Essa mulher, Vasti, ela desonrou o rei. Mas essa é outra pregação, você fica vindo aí, que uma hora a gente fala só da Vasti. E o rei, inconformado com a situação, não aceitou aquela situação, e os seus conselheiros o aconselharam também. Ele entrega a carta de divórcio àquela mulher e vai procurar outra noiva. Aconselhado pelos conselheiros, manda procurar outra noiva. Você precisa entender que a forma como um rei casa é completamente uma forma que um rei comum, que uma pessoa comum, um homem comum casa. A forma de um rei casar é completamente diferente. Você precisa entender isso, e você precisa entender o contexto, porque se você não entender a cultura da época, você não entende o que está escrito. Então entenda, vai um monte de oficiais por todo o reino procurar as moças virgens belas. Isso quer dizer que tinha moças virgens feias, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das belas. Pegou as belas, pegou as bonitas, sacou? E levou todo mundo para Suzã.
Verso 4. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Aleluia. Ele recebeu o conselho e mandou executar. Se liga no contexto. O povo judeu naquela época que estava acontecendo, era servo da Babilônia. O rei Assuero, em algumas traduções está Xerxes. Tem até o filme famoso aí que ele aparece, né? Enfim, mas não se preocupa com isso não. Ele não é importante aqui não. Aí ele é o rei Assuero. Nessa época vivia lá um cara chamado, um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu. Aleluia. E ele criava uma sobrinha. Em alguns lugares está escrito sobrinha, em outros lugares está escrito prima. Não vem ao caso. Amém? Então, ele criava uma moça chamada Radassa. Aleluia. E a Radassa que teve seu nome mudado por Esther. Então, se liga no que está acontecendo. Quando levaram aquele monte de moças lindas, virgens, para Suzã, no meio delas foi uma judia. E ela foi orientada pelo Mardoqueu a não falar nada. Não fala nada, fica quietinha, não fala que você é judia. Vamos trazer um entendimento. Verso 9, pula para o 9 aí. Esther 2, 9. E Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, porque ele decidiu favorecê-la. E logo mandou com que lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial. Está todo mundo acompanhando? Alimentação especial e 7 moças escolhidas do palácio do rei, que lhe passaram a servi-la. E então o rei Assuero transferiu Esther e suas servas para um melhor aposento no harém. Se liga. A virgem foi apresentada ao rei. O rei se agradou. Porque o rei se agradou, ela vai para uma outra seleção. Tipo assim, ela passou de fase. Se ligou? Passou de fase. Agora ela vai ficar numa elite agora. Mas ela ainda não foi escolhida rainha. Para essas mulheres que passavam de fase, vamos colocar assim para trazer entendimento, eram lhe dado outras virgens para cuidar dela. Então é um grupo de virgem cuidando de outra virgem. Se liga, nós estamos aqui no texto de Esther, capítulo 2, para trazer entendimento quem são as 10 virgens. Quem são as 10 virgens que está em Mateus capítulo 25. Então não importa o que eu acho, não importa o que falaram, o que importa é o que está escrito, o que importa é o contexto, o que importa é a cultura da época. Porque se você entender a cultura da época e o que está escrito, a palavra de Deus vai fazer sentido na sua vida. Então entenda, as 10 virgens não são a noiva. As 10 virgens são quem prepara a noiva. Olha no verso 13 de Esther 2. Então a moça era encaminhada à presença de Xerxes. Aqui está Xerxes agora, mas é o Assuero, é a mesma coisa. E recebia tudo o que desejava levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. E ao pôr do sol a moça era conduzida ao palácio e pela manhã retornava para uma outra ala do harém. Ela ficava sob os cuidados de sagaz. Aqui já não está mais sobre o cuidado de Regai. Aqui já está sobre o cuidado de outro oficial do rei, responsável pela proteção e supervisão das concubinas. Se ligou? Agora ela não é só mais uma virgem que é pretendente a casar. Agora ela já está na ala das concubinas. É uma outra ala, é uma outra elite, é uma outra fase. Eu estou fazendo você entender, estou construindo a linha de raciocínio. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que se agradasse dela e mandasse chamar pelo nome. Então entenda, se liga.
Quando uma moça virgem se apresentava ao rei, e o rei gostava dela, ela não voltava para a casa das virgens, ela voltava com com algumas virgens para cuidar dela, e ela ia para a casa das concubinas, era uma outra ala para cuidar dela, e agora ela já não fica mais aos cuidados de Hegai, agora ela está aos cuidados de Sagaz. Quando essa moça virgem, se liga no mistério, quando essa moça virgem, ela ia entrar na presença do rei, ela poderia entrar com o que ela quisesse, com os apetrechos que ela quisesse, com os enfeites que ela quisesse, com a roupa que ela quisesse, com o adorno que ela quisesse, do jeito que ela quisesse entrar, ela entraria, ela poderia pegar qualquer coisa do palácio para entrar. Só que se você não entendeu aqui, eu preciso te explicar. Nessa história, Hegai aqui representa o Espírito Santo, e Hegai é quem conhece o rei, e quem aconselha a virgem, a noiva. Verso 15, quando chegou portanto a vez de Hadassa, Esther, filha de Abiail, que é tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Esther causava boa impressão, logo à primeira vista, e a todos a quem era apresentada. Se liga, quando as outras virgens iam entrar, elas se cobriam de pedras preciosas, de ouro, de roupas bonitas, só que elas não sabiam o gosto do rei, elas se arrumavam para elas. A Esther não, a Esther foi no cara que conhece o rei, que sabe o que o rei gosta, e perguntou para ele: como que você acha que eu devo entrar? Como que eu vou agradar o rei? E ali Hegai lhe sugeriu algumas coisas. Aleluia! A noiva vai buscar orientação no Espírito Santo. Aleluia! Vai buscar na figura aqui do Hegai, como eu devo me comportar na frente dele, como eu devo agir, como eu devo fazer. Apóstolo Paulo, no livro, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Lógico, o Espírito Santo é Deus, mas ele está falando aqui, está falando da Trindade, e que um conhece o outro na intimidade. O Hegai aqui é uma tipologia do Espírito Santo. Vamos para o verso 16. Então ela foi encaminhada à presença do rei Assuero e à residência real, no 10º mês, no mês de Tevete, entre dezembro e janeiro do 7º ano do seu governo. O rei, se liga, o rei se apaixonou por Esther. Deixa eu te falar, o rei está apaixonado pela noiva. Eu não sei se você sabe onde você está, mas você veio aqui para ser noiva, amém? Aleluia! O rei está apaixonado pela noiva, e a amou mais que todas as mulheres de seu harém, e ela conquistou sua aprovação e o favor mais do que todas as virgens. Por isso o rei decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia, e a constituiu rainha no lugar de Vasti. Se liga no mistério. Vasti é uma representação aqui, é uma tipologia de Israel nessa história. E da mesma forma que o Senhor rejeitou a Israel, amém? Que é assim, não quis mais Israel está preparado para um outro tempo, por causa do comportamento. Agora ele decide: eu quero uma nova rainha, uma nova noiva. Quem quer ser noiva do Senhor aqui? A igreja que é cuidada, a igreja que é orientada pelo Espírito Santo, ela será aceita diante do rei, e ela vai reinar com Cristo, aleluia. É uma tipologia. Entenda, quem vai reinar com Cristo, Israel continua sendo o povo de Deus. Quem vai reinar com Cristo é Israel? Você acha algum texto na Bíblia dizendo que Israel vai reinar com Cristo?
Não existe nenhuma menção sobre isso. Quem é que vai reinar com Cristo? Sua igreja, a noiva. Aleluia! Então nós precisamos entender que nem todos dentro da igreja está sendo conduzido pelo Espírito Santo. É fácil de ver isso. Quem é que vai casar com Cristo? Aquele que é orientado pelo Espírito Santo, aquele que anda no Espírito, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que se expõe aos conselhos do Senhor. Quando é que nós vamos saber que fomos aceitos ou não? Primeiro, que você deveria saber pela impressão no Espírito. Segundo, que você deveria saber pelas obras que pratica e com a motivação que pratica. Mas ainda assim haverá um tribunal, para que todo mundo fique sabendo o que você fez e com a motivação que você fez. Agora presta atenção no que eu vou te falar aqui. O seu trabalho, você que está vendo aí esse vídeo, presta atenção e abre seu coração. Para você ser aceito, para você ter o seu lugar no corpo de Cristo, na noiva, para você ser aceito, depende do que você faz. E o que você faz está diretamente ligado a quem cuida de você. Quem são as virgens que cuidam de você? O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, nesse exato momento? Estou cuidando da virgem. Estou cuidando da noiva. Entenda, na Bíblia nada é por acaso, nenhum número é por acaso, nenhum símbolo é por acaso. Eu já venho falando isso há anos. Você precisa dar atenção aos símbolos. As 10 virgens foram divididas em 2 grupos, 5 malucas e 5 prudentes. Se liga, o Senhor deu 5 ministérios à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você prestar atenção, todo mundo tem um pouco dessa unção. Dos 5 ministérios, dos 5 pilares, todos que têm o Espírito Santo fluem em alguma porcentagem nisso. É porque se colocou na cabeça que o alvo é ser pastor. Se colocou na cabeça, a cultura brasileira colocou, a cultura igrejeira, ela colocou que você precisa ser pastor, se supondo que ser pastor é mais importante dos 5 ministérios. E não acha-se lugar nenhum escrito isso. Talvez você tenha um unção de profeta, mas está perdendo tempo tentando ser pastor. Talvez você seja mestre e está perdendo tempo tentando ser pastor. Talvez você seja evangelista e está perdendo tempo sendo pastor. Quer matar uma igreja? É botar um evangelista como pastor. Então entenda que os 5 ministérios estão sobre a igreja, e todos que são igreja, que tem o Espírito Santo, flui em algum desses, às vezes mais de um. Efésios capítulo 4, no verso 11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o propósito, se liga, ele designou, ele espalhou os dons, ele deu os dons, Cristo deu os dons. Eu já falei de dons aqui. Esses são os dons que Cristo dá à igreja, aleluia. Existem os dons que o Espírito Santo dá, e existem os dons que Deus dá, mas essa é outra pregação, vem vindo que uma hora você pega. Então aqui Cristo está dando os dons à igreja, Ele está dando os 5 dons à igreja, e Ele tem um propósito, porque nada é sem propósito. E qual é o propósito? Aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a obra do ministério. Ministério, se liga, ministério, trabalho. Quando fala ministério, algumas pessoas estão pensando que é um crachá, algumas pessoas estão pensando que é um pedestal, algumas pessoas estão pensando que é uma diretoria. Quando está falando ministério, está falando é trabalho, é pegar na enxada, é carregar peso, é trabalho. Ministério é trabalho. Então ele fala para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, se ligou? Para que a igreja seja edificada, aleluia. Então entenda, 5 ministérios, 5 virgens. Quem são as virgens? Se liga, quem são as virgens? São os homens que preparam
a esposa do rei? É? Não. Presta atenção. Quem são as virgens? São virgens. Não pode ser homens. Eu não posso estar aqui como homem. Eu tenho que estar aqui no poder do Espírito. Se eu estiver aqui como homem, eu não tenho nada para falar. Agora, se eu estiver aqui cheio do Espírito, aí eu posso transbordar para você. Não pode ser um homem, precisa ser uma virgem. Agora eu vou te explicar por quê. Porque se colocar um homem para cuidar de uma virgem, se colocar um homem para cuidar de uma noiva, provavelmente esse homem vai se apaixonar por essa mulher. E se ele se apaixonar por essa noiva, ele vai profanar a noiva do rei. E eu sei, infelizmente isso está acontecendo. Tem muito homem apaixonado pela noiva de Cristo. Estão trabalhando para aperfeiçoar a noiva, mas não entende que essa noiva já tem um noivo. Você não pode se apaixonar pela noiva, a noiva não é sua. Você tem que ser apaixonado pelo noivo. Se apaixonou errado. Está apaixonado pela igreja quando que tem que se apaixonar pelo dono. Então entenda. São ministros que não entenderam que a noiva tem um dono. São as loucas, são as imprudentes. A igreja não pertence a nenhum pastor. A igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence a nenhuma denominação. A igreja não pertence a nenhuma placa. A igreja pertence a Cristo. Todos aqueles que são virgens, quer dizer que andam no Espírito e são apaixonados pelo noivo, esses estão produzindo a noiva, estão constituindo a noiva. Agora, todos aqueles que se apaixonaram pela noiva, esses são as loucas, as malucas, as que não têm azeite. Você sabe, azeite é símbolo da unção. São aqueles que carregam a igreja na força do braço. Então, são 5 virgens que andam no poder do Espírito, são 5 virgens que andam no intelecto, que anda nas estratégias humanas. Presta atenção, acabou não, vou te explicar mais. Mateus capítulo 25, verso 1. Portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para o encontro do noivo. É assim que está escrito na sua Bíblia? É assim que está escrito na sua Bíblia? Para encontrar-se com o noivo. Você precisa ler devagar. Se liga. E aqui está a causa da confusão na cabeça das pessoas, principalmente no meio pentecostal, que lê pouco. Presta atenção. 10 virgens pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Dá a entender que essas virgens vai casar com esse cara, com o noivo delas. Só que no original não é noivo. Está errada a palavra aí. Na maioria das Bíblias está escrito noivo. Na maioria das traduções está escrito. Mas no original hebraico não é noivo, é esposo. Isso quer dizer, as 10 virgens saíram para encontrar com o marido de alguém. Para encontrar para fazer um serviço, para encontrar para trabalhar, para encontrar para fazer. Já tem compromisso. Esse rei está comprometido. Ele não casou ainda, mas ele tem um compromisso. É só você lembrar de Maria e José. Eles não eram casados ainda. Maria fica grávida pelo Espírito Santo, você sabe da história. E o que ela fala? O que ela fala? Como que? Mas eu não conheço homem algum. Mas José já era o esposo dela, ela já estava desposada. Isso quer dizer, já tinha um compromisso. Porque os compromissos de antigamente não é igual os compromissos de hoje não. Hoje faz compromisso, desfaz. É uma bagunça, parece até que é o mundo que está aqui dentro, né? E um dia tá com compromisso, no outro dia não está mais. Não.
Antigamente era sério. Quando se fazia o compromisso, se honrava o compromisso. Então entenda, as 10 virgens saem, 5 malucas e 5 prudentes, para encontrar o esposo de alguém, para encontrar um rei que vai casar. Aleluia! É fácil de você entender isso. Eu quero te explicar melhor. Salmos capítulo 45. Salmos capítulo 45, verso 12. Eu queria que você aguentasse ficar aí umas 3 horas, que você ia ver quanta coisa que eu ia te falar. Você já está querendo ir embora? Vamos lá. Salmo 45 diz assim, no verso 12: a ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com presentes. Se liga, para aí, só nesse primeiro versículo. Vai ter um monte de teólogo dizendo que isso aqui não está falando da noiva. Mas presta atenção, essa aqui é uma ação profética. A semelhança lá de Ezequiel, quando fala de Satanás, quando fala que ele caiu, está falando do rei de Tiro, parou de falar do rei de Tiro e começou a falar de Satanás. Estava no Éden, o rei de Tiro nunca teve no Éden. Se ligou? É profético. Ele saiu do natural e foi para o profético. A mesma coisa está acontecendo aqui. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Está acontecendo aqui. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com seus presentes. Por quê? Por que cortejarão com seus presentes? Porque todo governante nessa terra, na hora que Jesus Cristo tomar o trono, na hora que ele reger com vara de ferro, na hora que ele for rei por 1000 anos aqui nessa terra, aqui, do jeito que essa terra está, na hora que ele for rei, todos vão ter que dobrar o joelho para ele, e todos virão entregar presente. E quem está do lado dele, quem está do lado de Jesus? A sua esposa. Você era para dar um glória a Deus agora, né? Se você fosse noiva, vai estar do lado dele. Eles vão querer cortejar, eles vão ser obrigados. Eles não vão aceitar Jesus, porque depois, quando Satanás é solto, 1000 anos depois, eles vão se voltar contra o reino de Cristo novamente. E aí o Senhor acaba com a bagunça de uma vez por todas. Mas é outra pregação, volta para cá. Verso 13. Mas em suas vestimentas, coberta de ouro, está... mas que em suas vestimentas cobertas de ouro, está falando do ornamento da noiva, está em seu interior a dimensão da sua honra. Está falando assim, ó, ei noiva de Cristo, a tua honra é interna. A tua honra está dentro de você. Não é na aparência. Verso 14. Verso 14 diz assim: com trajes bordados com ouro é conduzida. Se ligou? É conduzida. Se ligou? Olha só, ela não vai sozinha. As virgens a levam. Alguém a leva. Quem leva? Quem cuidou dela. Aí ela vai perante ao rei. As virgens do seu séquito a acompanharão. As virgens que a prepararam a acompanharão. Aleluia! A noiva entra no palácio para reinar com o rei. Quem entra junto? Quem preparou a noiva. Verso 15: e com grande alegria e grande emoção entrarão no palácio do rei. Aleluia! Se liga no mistério. No tribunal de Cristo, o pastor vai apresentar a igreja. Vou apresentar a noiva. Senhor, aqui está o povo que o Senhor confiou a mim. Aqui está a tua noiva. Se essa igreja for aceita, eu sou aceito também. Por isso eu falei no culto passado que o mais interesseiro aqui sou eu. Eu falei, você não prestou atenção? Não tem ninguém mais interesseiro dentro dessa igreja do que eu. Meu interesse só não é nas coisas da terra, é nas coisas do reino. Qual é o meu interesse? Que você seja aceito. Aleluia. Porque se você for aceito, eu entro junto. A noiva, ela pode ser rejeitada. E aí você começa a entender. Você que faz parte dessa casa, você começa a entender porque eu sou tão chato. Você começa a entender porque eu sou tão criterioso. Você começa a entender por que nós agimos assim. Aí eu quero dividir a culpa aqui com a minha namorada. Por que nós brigamos tanto
por pequenas coisas que fazem diferença em você. Por que nós falamos de tantos detalhes? Por que nós corrigimos tanto as pessoas? Por que nós falamos, está errado quando você fala assim, está errado quando você faz isso, está errado quando você se comporta, está errado, está errado, está errado. Parece que os pastores só sabem ver o que eu faço de errado. Quando eu faço alguma coisa de certo, os pastores não veem. Presta atenção, quando você faz certo, eu não preciso te corrigir. A minha função é te corrigir. A minha função é te alinhar, a minha função é te aprumar. Para quê? Para que no tribunal você seja aceito. Às vezes, você não entende, são pequenas coisas que talvez não, para você não faz diferença. E vem o pastor e corrige, vem o pastor e fala que está errado, vem o pastor e fala que não pode. Só que a gente vê as coisas de um lugar que você não conhece. A gente vê panoramicamente, é poder do Espírito. A gente do púlpito vê a igreja toda. Você está me vendo, você não está vendo a igreja. Eu estou vendo a igreja, você só me vê. Talvez você veja um pouquinho de quem está à sua frente, mas pelas costas. Quem vê todo mundo de frente é o pastor. Quem sabe o que está acontecendo com cada um é o pastor. Então entenda, e tenha misericórdia da minha vida e da vida da pastora, porque vai chegar um dia que eu, em nome dela, porque sou eu que sou o responsável, ela anda na minha unção, já expliquei isso, eu vou apresentar a igreja para o rei. E se você for aceito como noiva, eu sou aceito também. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Sede obediente a vossos líderes espirituais. Na maioria das traduções está pastores. E submisso à autoridade que exercem. Se ligou? Não é um homem, é a autoridade. Existe uma autoridade. Uma autoridade. É a autoridade que está sobre esse homem. Se a autoridade saiu, esse homem é um homem igual aos outros. É a autoridade que está sobre o homem, que está naquela função. A autoridade que exercem, pois zelam por vós como a quem presta contas dos seus atos. Se ligou? Vai prestar conta dos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não teria proveito para vós outros. A sua aceitação depende muito do meu trabalho. A aceitação do meu trabalho depende do que você faz. Então o que eu estou dizendo? Eu preciso de você e você precisa de mim. A noiva precisa das virgens. As virgens precisam da noiva. Deixa eu ir mais fundo. As virgens também fazem parte da noiva. Porque da mesma forma que as virgens ajudam outra noiva, ajudam a noiva, tem alguém que ajuda essa virgem, essa noiva. Os 5 ministérios estão espalhados pela igreja. Todos nós temos uma porção desse ministério. Então eu preciso te falar aqui. No domingo eu falei, você precisa amar, você precisa ceder, você precisa levar o amor, você precisa alimentar, você precisa deixar fluir. E agora eu vou falar a mesma coisa. Deixa o poder de Deus que está em você fluir. Somos a noiva, mas também somos a virgem. Responsabilidades diferentes. Eu já falei aqui várias vezes, não tem ninguém mais importante dentro da igreja. Temos responsabilidades diferentes. Todos nós somos iguais para o Senhor. Só que temos responsabilidades diferentes. Mas se a sua responsabilidade é menor que a minha, e aqui nessa casa, ela é menor que a minha, mas você também tem. Então se você não dá valor ao pouco de responsabilidade que você tem, vai complicar a sua vida, porque eu dou valor à responsabilidade que eu tenho. Estamos aqui como servos,
preparando uma noiva, aleluia. Eu preparo a noiva como pastor, foi a unção que o Senhor me deu. Agora tem gente que prepara a noiva como diácono, tem gente que prepara a noiva como líder de célula, tem gente que prepara a noiva como líder de ministério, tem gente que prepara a noiva dando aula para as crianças lá em cima, tem gente que prepara a noiva na tesouraria, tem gente que prepara a noiva na zeladoria. O que eu preciso te falar, tem ministérios internos e tem ministérios externos. Existe ministério dentro da igreja, mas o Senhor não te chamou única e exclusivamente para ministério dentro de igreja. Ministério dentro da igreja é um treinamento para o teu ministério lá fora. Existe um ministério lá fora. A verdade da verdade é que ninguém está aqui a passeio. Ninguém veio ao mundo de férias. A única coisa que nós vamos levar para a eternidade são as nossas obras. O tribunal vai revelar. E você aqui é o quê? As virgens malucas lá, louca, inconsequente? Ou você é das prudentes? Mateus 25:2 diz: 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levavam óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levavam óleo e vasilhas junto em suas candeias. O que há de semelhante nas malucas e nas sábias, nas prudentes? Todas elas têm lâmpadas. E eu já expliquei aqui, eu venho falando, que a lâmpada não é essa que você conhece. A lâmpada é fogo. Eu já te falei, você é fogo. O Senhor te chama de labareda de fogo. E como que se mantém esse fogo aceso? Azeite. Azeite é o Espírito Santo, é unção, aleluia. Não tente preparar a noiva no seu braço, sem unção, no intelecto, com estratégias, com conchavos, com políticas. Porque as 5 prudentes estão preparando a noiva no poder do Espírito, amém? Não dá para edificar uma igreja de modo natural, com boas ideias, com estratégias. Só tem um que pode fazer isso: o Espírito Santo. O azeite, o óleo da unção, amém? Feche seus olhos se você puder. Talvez você chegou nesse vídeo por acaso. Talvez alguém te convidou. Talvez você estava procurando algo. Eu quero te dizer, o Senhor te ama. E Ele tem um plano na sua vida. E o plano que Ele tem para a sua vida é você reinar com Ele, é você ser a noiva dEle, é você ser a igreja dEle. Talvez até você já andou dentro da igreja, como as imprudentes que foram faladas aqui. O Senhor te chama nessa hora a você se despir, se desfazer de toda vaidade, de todo ego, de toda prepotência, de toda arrogância. Entender que você não tem nada para dar, que é Ele que provém até você. É Ele que te sustenta
É Ele que flui, é Ele que faz. Se você deseja, nessa hora, faz uma aliança com o Senhor, entrega a sua vida para o Senhor. Talvez você andou na igreja há muitos anos, talvez você já até fez isso muitas vezes, mas sem entendimento real, sem revelação da palavra. Seja a noiva do Senhor, seja a virgem escolhida, se comportando exatamente da maneira que o Espírito Santo te conduz. Sabe, esse lugar é um lugar que só tem um caminho, só tem um acesso. Ele é simples e fácil, porque não tem a ver com você, tem a ver com o que o Senhor já fez. Mas é necessário passar por ele, é necessário aceitar a Cristo como seu Senhor e único, suficiente Salvador. Se você deseja isso, faz essa oração comigo. Ela é pequena, simples, mas é necessário ser confessado com a boca e tem que crer no coração. Repete comigo. Repete comigo, por favor, se você quiser. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa hora. Eu entendi. Que só há salvação em Ti. Que só há salvação em Ti. Que só há redenção em Ti. Que só há redenção em Ti. Que só há vida em Ti. Que só há vida em Ti. Por isso eu te entrego. A minha vida. Eu te aceito. Como meu único. Suficiente. Senhor. E Salvador. Da minha vida. Te peço. Perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome. No livro da vida. Eu declaro. Que eu rejeito. Todos os pactos. Todas as alianças. Que eu fiz. Ou que alguém fez por mim. Eu declaro nessa hora. Eu só tenho aliança contigo. Em nome de Jesus. Você precisa entender. E agora é a hora de se avaliar. Se avalia. É você e o Senhor. Como tem sido o teu comportamento? Como tem sido a tua vida? Como que você tem reagido à palavra de Deus que está sendo implantada em você? Você tem sufocado a semente do Evangelho? Você tem se mascarado de crente, fantasiado de crente, por causa de uma religião, por causa de um estatuto, por causa de uma reputação? Ou verdadeiramente você tem andado em poder do Espírito? Algumas pessoas pensam que poder do Espírito é orar em línguas, rodar, derrubar as cadeiras, profetizar. Eu acredito que isso também faça parte. Eu acredito. Mas andar no Espírito é andar nos princípios da palavra de Deus. Porque os princípios da palavra de Deus, eles vão de encontro a tudo aquilo que eu quero fazer e não devo fazer. É o que o apóstolo Paulo falou. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas tudo que eu não quero é exatamente o que eu faço. Ele está falando dos desejos da carne. Ele está falando da vida de pecado. Ande nos princípios, e verdadeiramente
você vai andar cheio do Espírito. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Seja a virgem que prepara a noiva, seja a noiva que é preparada por virgens. É uma via de mão dupla. A igreja é assim. Eu preciso de você, você precisa de mim. A igreja é assim. A igreja, um dia um dá a mão, no outro dia o outro que dá. Um dia é um que reparte o pão, no outro dia é o outro que divide o suco de uva. Uns precisam dos outros, uns afiam o outro, uns ajustam o outro. Eu tenho convicção que eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. E você? Você pode não estar fazendo, mas você está sendo preparado para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Você está se deixando ser afiado para na hora que precisar, você está pronto? Porque existem pessoas que não estão se preparando para aquela hora. As pessoas têm um chamado específico e eu não sei qual é o teu. Você tem que saber qual é o teu chamado. Mas existe uma preparação para esse ministério. O Senhor Jesus ficou 30 anos sendo preparado para 3 anos de ministério. O que você tem feito com a sua vida? Você tem preparado a noiva? Ou você tem cuidado da sua vida? Porque também esse é um outro problema. As pessoas, porque frequentam uma programação, acham que cuidar da vida delas está suficiente. E eu vejo um argumento muito interessante, mas falho. Eu preciso cuidar da minha família, ela é meu primeiro chamado. É verdade isso, é verdade. Mas se você cuida da sua família e esquece da noiva, tem alguma coisa errada. Eu vejo como mais simples. Pega a sua família e coloca dentro da noiva. Cuida da família e da noiva, tudo junto. E eu posso te afirmar, todo investimento na noiva não é perdido. Vai ter recompensa. A verdade do Evangelho é essa: virgens preparando outras virgens para um casamento. O apóstolo Paulo disse que trabalhava para apresentar a igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Aleluia. E eu sinceramente te falo hoje, não faz sentido frequentar uma programação de uma igreja e não ser noiva. Frequentar a programação de uma igreja se o seu intuito não é casar com Cristo. O maior desejo do seu coração precisa ser o teu casamento com Cristo. Porque haverá um dia, e nesse dia, eu vou apresentar essa igreja ao Senhor. E eu quero entrar com ela no palácio. O palácio real. Para reinar com Cristo. Você foi chamado para reinar. Não importa o que falem, você foi chamado para reinar. Você foi chamado para reinar. Enquanto esse louvor é tocado, avalie a tua vida, se conserta com o Senhor. Começa a partir de hoje. O dia é hoje, a hora é agora. Vem com teu fogo, Espírito de Deus.
Necessitamos da tua unção, do teu poder sobre nós. Vem se revelar. A destra do Pai, revestido de poder, nas alturas do céu, subiu, subiu. A destra do Pai, revestido de poder, nas alturas dos céus, subiu, subiu. Ele queima, ele é fogo, ele queima, ele é fogo. Necessitamos de ti, Deus. Necessitamos do teu fogo sobre nós. A destra do Pai, revestido de poder, nas alturas dos céus, subiu, subiu. A destra do Pai, revestido de poder, nas alturas do céu, subiu, subiu. Ele queima, ele é fogo,
entregamos em tua presença. Vem fazer queimar o nosso coração de amor pelo noivo. Precisamos ser apaixonados pelo noivo. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui. Vem me consumir. Você pode declarar isso? Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui. Vem me consumir. Mais uma vez declare. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui. Vem me consumir. Vem me consumir. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Queremos queimar de amor por ti, Senhor. Ter a nossa vida gasta, consumida pelo seu amor, pelo seu poder. Nos entregamos totalmente para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Somos tua noiva. Nos prepara para o nosso encontro. Nos prepara para o nosso encontro. Queremos queimar, precisamos queimar de amor por ti, Jesus. Tu és o alvo, tu és o motivo. Tu és o motivo de tudo aqui, Senhor. Tudo que fazemos é para te agradar. Queremos queimar, queremos queimar, queremos acordar de madrugada queimando por amor a ti. Queremos passar o dia, seja fazendo o que for, trabalhando com o que for, em que lugar for, mas pensando em ti, desejando tua presença, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Tu és a razão do nosso viver, tu és o motivo da nossa canção, da nossa adoração. Tu és, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Jesus, noivo amado, noivo amado, noivo amado. Queremos queimar. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta
você possa, nessa hora, receber essa palavra no coração, que ela caia em terra boa, possa germinar, florescer, frutificar no tempo do Senhor e na medida também que o Senhor tem para a tua vida. Você tem um chamado, você tem uma responsabilidade com a noiva. Assuma ela, que você vai ser recompensado por isso. Que você possa aprender comigo a se interessar pelas coisas da eternidade, do reino. Ande nos princípios. Sirva a noiva. Seja a noiva. E reine com o Senhor. Nós vamos estar no tribunal. Todos nós. Todos. Domingo eu continuo falando. Levanta a tua mão direita. Que a graça, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, até o dia em que o Senhor volte. Como servo e sacerdote, eu te abençoo para que você seja a noiva, mas também para que você seja as virgens. Eu abençoo a tua casa, abençoo a tua família, abençoo a tua saúde, abençoo as tuas finanças, abençoo o teu ministério, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Domingo a gente continua.